Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, mas antes de ler, eu quero dizer para os irmãos que esse final de semana foi um final de semana muito abençoado para mim. Porque ontem eu estive com a minha mãe, a nossa família esteve reunida ali no Gramacho, comemorando os 70 anos da minha mãe. Minha mãe completou ontem 70 anos e a família estava toda reunida, os netos, os bisnetos, né? Todos lá reunidos, louvando a Deus, cantando. Tive a oportunidade de pregar para toda a família. Eles ficaram me aguardando, me esperando, né, chegar. E eu tive o privilégio, a oportunidade de pregar para todos que estavam ali presentes, né? Todos eles ouviram a palavra e a mensagem que eu preguei foi uma mensagem de gratidão, mas ao mesmo tempo evangelística, porque nós temos na nossa família ainda irmãos, parentes que não têm Jesus ainda como Senhor e Salvador. E quando a gente se junta, é uma boa oportunidade para pregar o Evangelho, e ali foi pregado o Evangelho, então foi uma bênção. Então, minha mãe ontem completou 70 anos de idade, e eu quero aqui parabenizá-la, né? Ela está nos assistindo, ela tem assistido as nossas lives, tem assistido o nosso culto, e já disse até que quer fazer parte aqui da membresia da igreja, né? Mas ela mora lá no Gramacho, é um pouquinho distante, para ela vir para cá, né? Mas a Maria Faria mora mais longe, né, Maria? Maria Faria mora mais longe, pessoal aí que vem lá de cima, de Santa Cruz, né? Santa Cruz de la Sierra, né? Então vem lá de cima também. Então ela tem sentido o desejo de estar aqui com a gente. Então minha mãe, quero parabenizá-la, dizer que eu a amo muito e que aquilo que eu disse lá, né, do quanto ela é importante para mim, foi importante para a minha vida e tem sido até hoje, né? Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. E não diferente, hoje foi o aniversário do meu padrasto. O meu padrasto hoje completou 77 anos. E também hoje foi a comemoração do aniversário dele. Então, minha mãe fez ontem e ele fez hoje. E também foi uma bênção, né? Eu louvo a Deus também pela vida do meu padrasto. Eu costumo dizer que ele foi muito mais do que um pai para mim. Me abençoou muito. A profissão que eu tenho, ou as profissões que eu tenho, eu devo isso a ele, em parte a ele, ou a maior parte a ele, porque foi através dele que eu fui para o Senai, que eu fiz curso de torneiro mecânico, fresador mecânico, desenho industrial, medição industrial, tudo eu aprendi através do meu padrasto, quando ele me colocou no Senai. E quando eu entrei na minha primeira faculdade, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, foi ele que pagou. Naquela época era um pouquinho difícil entrar na universidade pública, principalmente federal, estadual, e eu não tinha como estudar, porque eu trabalhava durante o dia, né, para poder, à noite, estudar, então não tinha como passar, e eu passei para uma universidade particular, e foi ele que pagou a minha inscrição e a minha primeira mensalidade na faculdade. A primeira faculdade que eu fiz, foi ele que pagou, e eu devo isso a ele, eu louvo a Deus pela vida dele, e hoje foi um dia muito alegre, muito festivo, porque toda a família esteve reunida, né? E uma das minhas dos meus objetivos era com que toda a família aceitasse a Jesus, inclusive ele aceitasse a Jesus. Só que o testemunho que ele deu hoje, né? O testemunho que ele deu hoje demonstra que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? De tanta linha de martelar, de tanto martelar, hoje ele deu um testemunho de que sem Jesus não dá, de que sem Jesus não há salvação. Ele disse isso, né? Então, louvo a Deus, e assim eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, irmãos. Eu e minha casa servimos ao Senhor, toda a minha família rendida aos pés da cruz. E o desejo que nós temos é que toda a sua família também esteja rendida aos pés de Jesus. Já pensou a gente se encontrar no céu e fazer uma grande festa? Toda a nossa família bendizendo o nome do Senhor, adorando a Deus, andando naquelas ruas maravilhosas que o Senhor Jesus preparou para nós, né? Sem buraco no asfalto, né? Sem falta de energia, sem falta de médico,
né? Sem falta de saúde, sem falta de educação, que a gente não vai precisar de nada disso, porque o Senhor é a nossa luz, né? O Senhor é a nossa luz, o Senhor é Ele que vai suprir as nossas necessidades, nós vamos estar ali festejando, celebrando juntamente com Ele. Não tem coisa mais grandiosa e alegre para nós do que ter a nossa família, toda a nossa casa servindo a Jesus. E eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu fui o primeiro. Depois que minha avó partiu, eu fui o primeiro. E depois toda a minha família hoje serve ao Senhor, e eu bendigo ao nome do Senhor por isso. E sim, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, creio que Jesus é o nosso Senhor. Creio que Jesus é o nosso Salvador. Creio que Jesus nos dá a vida eterna. Creio que Jesus nos garante a esperança. Creio que Jesus é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Abre sua Bíblia em João, capítulo 11. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo, a partir do verso 1. Diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Obrigado, irmão. Ribamar. Ribamar também fez aniversário, né? Ribamar também fez aniversário. 100 anos, né? 100 anos. Ele tinha enxugado os pés com os cabelos cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. É interessante, Jesus esperou Lázaro morrer. Segundo essa frase, Jesus parece ter esperado Lázaro morrer, para que eles pudessem o quê? Crer. Para que eles pudessem crer, olha só, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus já estava preocupado aqui com a forma como eles acreditavam nele. E será que nós temos acreditado em Jesus como devemos acreditar? Será que você tem crido em Jesus como se deve acreditar? Pense nisso. Ah, pastor, eu tenho anos de igreja, eu sou membro da igreja há muitos anos, não importa. Talvez você esteja há anos na igreja, mas você não crê em Jesus como deveria crer. E aconteceu isso com os judeus, com os fariseus, os escribas. Quem eles eram? Povo de Deus. E, no entanto, não acreditavam em Jesus como deveriam acreditar. Então pense nisso. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém
quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós vemos dois crentes aí acreditando de forma diferente. Primeiro Tomé, dizendo: poxa, os judeus estão querendo matar Jesus e ele vai para lá? Nós vamos para lá para morrer junto com ele, então? Ele estava andando com Jesus, convivendo com Jesus, comendo com Jesus, bebendo com Jesus, e não acreditava em Jesus. E Marta não sabia ainda quem era Jesus realmente, ou qual era o poder de Jesus, ou o que Jesus podia fazer. E aí ela diz: Senhor, já era. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele morreu, o Senhor não pode fazer nada. O Senhor não pode fazer nada. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê não morre. Quem crê não morre. Quem crê viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Foi essa a pergunta que o Senhor fez a Marta. E ela disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi logo ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai para o sepulcro para chorar. Ora, ela vai para o sepulcro chorar. Eles não sabiam o que ia acontecer. Vai lá para o sepulcro chorar, vai lá para o sepulcro se lamentar. Porque acabou. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, e com ela viam, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me ouviste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Você pode sentar. Que coisa tremenda!
aconteceu aqui. Que coisa extraordinária, irmãos. Um milagre extraordinário. Jesus fez uma pessoa que estava morta voltar à vida. Isso não era possível. Isso não poderia ser feito. Aos olhos humanos não tinha mais jeito. Mas Jesus estava ali para que eles pudessem crer que Ele era o Filho de Deus e que Ele tinha poder para dar a vida, para ressuscitar aqueles que estão mortos. E como aquelas pessoas eram incrédulas? Como elas eram incrédulas? Jesus a todo instante dizendo: olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Olha, se você crê, isso vai acontecer. Olha, tudo é possível ao que crê. Mas ainda assim eles duvidavam. Marta, aquela que estava atarefada enquanto sua mãe, sua irmã, ouvia atentamente a palavra do mestre, agora é confrontada em relação à sua fé. Ela é confrontada em relação à sua fé, como talvez você esteja sendo confrontado neste tempo com relação à sua fé. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo o ímpio. Eu não estou dizendo que você não tem que andar de máscara, eu não estou dizendo que você não tem que andar com seu álcool em gel dentro da sua bolsa, para você manter a higiene, para você se precaver. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu tenho visto, é a minha sensação, a minha percepção. Os ímpios estão todos na rua e os servos de Deus não estão nas igrejas. Os ímpios estão todos na rua e os servos de Deus não estão nas igrejas. Eu não estou dizendo que você tem que vir para cá e encarar e sei lá. A doença não existe, eu vou lá. Você positivista. Eu não estou dizendo isso. Ou racionalista, eu não estou dizendo isso. Mas eu estranho esse tipo de acontecimento. Por quê? Porque se tem um lugar onde há a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, daquele que dá vida eterna, daquele que cura, daquele que liberta, é a igreja. É a igreja. Ah, pastor, mas um pastor maluco lá não sei aonde reunia a igreja e ele morreu e não sei quem morreu. Eu não sei quais são todos os desígnios de Deus. Porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas eu creio que o Jesus que ressuscitou Lázaro é o Jesus que vem aqui todos os domingos para juntamente conosco realizar o culto. Eu creio. E se tiver que vir de máscara, de burca, né, Sheila? A burca nunca foi tão necessária como no dia de hoje, ficar só com o zoinho do lado de fora. Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. Mas eu preciso estar na presença do Senhor. Eu preciso estar com os irmãos cultuando a Deus. E cara de pau, não estou falando por causa de dinheiro nem de dízimo, não. Porque alguém pode escutar isso, pode ver isso lá do outro lado e dizer assim: olha, ele está falando isso por causa de dízimos e oferta. Não estou falando por causa disso não, porque até do dízimo e oferta eu esqueço às vezes de mandar recolher aqui. Aí um irmão vai e sempre me lembra, né? Pastor, ó o dízimo, pastor, a oferta, porque eu não estou preocupado com isso. Porque quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o Senhor. Eu estou preocupado com a tua vida espiritual, ó cabra. Porque tu vai morrer espiritualmente se você não estiver na comunhão do Senhor.
A brasa fora da fogueira, ela apaga. O corpo se acomoda. A mente se acomoda. E daqui a pouco você não serve mais a Deus. Você passa a servir a si mesmo, a você mesmo. Mas glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus por você estar assistindo aí do outro lado. Mas Jesus colocou aquela mulher em xeque. Ele confrontou a fé daquela mulher. Ele disse para ela: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você acreditar, se você confiar, você vai ver a glória de Deus. Ela, no entanto, demonstra dúvida e insegurança. Ela demonstra-se confusa em relação ao poder de Jesus, quanto àquilo que Jesus podia fazer, quanto a quem Jesus realmente era. Porque ela diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, se tu chegasse um pouquinho antes, meu irmão não tinha morrido. Interessante que Maria também vai dizer a mesma coisa. Ah, Senhor, se o Senhor não tivesse aqui chegado antes. E aí Jesus vai dizer: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Aí a pergunta é: você crê nisso mesmo? Porque eu acho que tu não acredita não. Eu acho que tu diz que acredita. Porque na hora que o negócio fica estreito, na hora que o negócio aperta, todo mundo pula. Todo mundo pula. Só. Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição. Falei para a irmã, morreu não, está na glória. Está na glória. Eu vou ver a minha vovó lá. A vovó que me ensinou o caminho do Senhor. Ela vai estar lá já com o vestidinho branco dela, cantando no colo celestial. Vai estar lá. Morreu não. E eu estou louvando a Deus pela minha família que está aceitando a Jesus. Por quê? Porque aceitou Jesus não morre. Nós precisamos crer. E aí vem a pergunta: quem é Jesus realmente para você? Você verdadeiramente crê em Jesus? Você verdadeiramente pode confiar sua vida a Ele? Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, vocês confiariam a vida de vocês a Jesus? Você está vivendo uma situação de ameaça. De ameaça. Você está sendo ameaçado. Como aconteceu com Tomé ali. Jesus estava sendo ameaçado pelos judeus. Queriam os judeus matarem Jesus. E mesmo os judeus querendo matar Jesus, querendo assassinar Jesus, Jesus voltou lá por causa de Lázaro. Aí Tomé disse o quê? Ele quer que a gente vá morrer junto com ele lá? Uma situação de morte. Não é uma situação de brincadeira. Uma situação de morte como essa que nós estamos enfrentando agora, não é uma situação de brincadeira, é uma situação de morte. Mas você tem fé suficiente, você crê em Jesus, você confia em Jesus a ponto de você chegar para Ele, confiar a tua vida a Ele. Ele disser para você: vai lá no meio daquele povo lá e tira o fulano que está lá. Você vai lá? Ou você: não vou não, Senhor, não quero pegar Covid. Eu posso ficar doente a qualquer momento, irmãos. Eu não estou imune. Eu peço a Deus que Deus me livre a minha família, livre a minha casa. Mas eu posso pegar essa enfermidade a qualquer momento. Eu estou sujeito a ela. Todos nós estamos. Colegas nossos, pastores, pegaram. Mas quando a irmã Leni me ligou, pedindo para levar o Robson, o que eu fiz? Vou lá. Teve outros casos. E nós fomos lá. Por quê? É uma situação de ameaça. Eu sei que é uma situação de ameaça. Mas nós cremos. Eu creio em Jesus e eu confio a minha vida a Jesus. A minha vida a Jesus. Você confia a sua vida a Jesus?
Você está disposto até mesmo morrer por Jesus? Porque Tomé ficou com medo, falou, não, ele quer que a gente vá lá morrer com ele. Ele acabou indo. E depois, quando Jesus subiu aos céus, Jesus disse, olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minha testemunha. Vocês vão ser minha testemunha. E Jesus mandou eles para uma tremenda de uma furada. Por quê? Porque todo mundo estava perseguindo os seguidores dele e queriam matá-los. O apóstolo Paulo, que era Saulo, saiu com uma carta na mão para poder prender os crentes. E quando eles prendiam os crentes, não prendiam, esteja preso, os teus direitos estão garantidos, né? Como é que fala nos filmes? Como é que fala nos filmes? Você tem direito a uma ligação, você tem direito a um advogado, e tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. E aí, por favor, coloque sua mão para frente. Meu irmão, já era tapa na orelha, já era cacetete na cabeça, e chicotada no lombo, e prendia. E Paulo estava com uma carta para prender aqueles seguidores de Jesus, e eles mesmos diante dessas ameaças, continuavam pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Você está disposto até mesmo morrer por Cristo? Parece que Pedro enfrentou essa mesma situação, 3 vezes negou a Jesus antes que o galo cantasse. Abre sua Bíblia em Mateus 26, 69 ao 75. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Pedro estava assentado, Mateus 26, do 69 ao 75. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro acreditava, mas não acreditava muito. Pedro acreditava, mas não acreditava muito. E talvez seja essa a nossa condição. Talvez seja essa a sua condição de acreditar, mas não acreditar muito. Eu acredito, mas não acredito muito não. Talvez você esteja vivendo assim. Uma vida de que acredita, mas não acredita muito. Uma vida de que eu estou, mas não estou. Eu vou, mas não vou. Talvez você esteja em dúvida. Pedro estava em dúvida. E ele lembrou do que Jesus tinha dito para ele, rapaz, antes que o galo cante hoje 3 vezes tu vai me negar. Porque Jesus disse, eu vou, Senhor, pega a espada aqui, eu vou. Isso aqui vai nada, rapaz. Vai nada. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez você esteja vivendo assim como Tomé. Tomé parece ter enfrentado a mesma crise. A mesma crise de Marta, de Maria, de Pedro, Tomé parece que enfrentou. João 20, 24, 29. Abre aí. João 20, 24, 29. Olha o que diz. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas,
E apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Já pensou se Jesus aparecesse aqui, a porta fechada, Jesus, paz seja convosco. Todo mundo corria, não corria não? Ainda mais que a gente está perto do cemitério, né? A gente está perto do cemitério e a gente ia pular pelaquela janela ali, ó. Né? E ó, perna para quem te quer, né? Jesus apareceu no meio deles, a porta estava fechada e Jesus apareceu. Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: ô seu incrédulo, não, foi eu que estou falando. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem crê? Quem crê? Bem-aventurados que não viram e creram, e acreditam e confiam em Jesus, e confiam que Jesus é o Senhor. Se existem dúvidas no seu coração, abra os seus ouvidos e ouça a voz do Espírito Santo dizendo a você quem é Jesus. Quem é Jesus? Creia que Jesus ouve a você, creia que Cristo ouve quando clamamos. Quando clamamos, Jesus nos ouve. Quando pedimos, Ele nos escuta. Creia que Cristo é a cura. Creia que Cristo é a libertação para o oprimido. Creia que Cristo é a libertação para o cativo. Creia que Cristo é o conforto para a sua alma. Creia que nada é impossível para Jesus. Creia que tudo está sobre o seu controle. Creia que não há nada e nem ninguém a quem possamos compará-lo. Creia que nenhum nome dado entre os homens possa salvar como o nome de Jesus. Como o nome do Senhor Jesus. Confesse, declare com seu coração e com a sua mente: sim, eu creio em Cristo, o Filho de Deus. Sim, eu creio que Cristo é o Salvador. Sim, eu creio que Cristo perdoa pecados. Sim, eu creio que Cristo ressuscita os mortos. Sim, eu creio que Cristo dá a vida eterna. Abra a sua boca e declare. E declare em alta voz: sim, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Todos os que estavam aguardando Jesus no túmulo de Lázaro, sabe o que eles esperavam? Sabe o que eles estavam esperando? Pranto. Estavam esperando pranto, choro. Eles estavam esperando dor, muita tristeza, muita angústia, né? Pela perda. Estavam esperando lágrimas. Estavam esperando luto. Tanto que quando Maria levanta e sai correndo, porque falaram para ela que Jesus estava vindo, ela levanta e sai correndo. Falaram para ela, pensaram assim: olha, ela está indo lá para o túmulo chorar o luto. Esperavam murmúrios. Como elas murmuraram com Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui. Se o Senhor tivesse aqui. Irmãos, Deus sabe todas as coisas. E preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus escolhidos. E a gente tem que crer nisso. A gente não pode duvidar disso não, irmãos. Sabe por que duvidamos? Porque nós estamos pensando aqui na terra. As pessoas estão pensando aqui na terra. Elas estão pensando nas suas casas, elas estão pensando nos seus carros, elas estão pensando no dinheiro que está no seu bolso, elas estão pensando no cartão de crédito que elas têm na carteira,
Elas estão pensando nas coisas materiais que elas querem possuir, que elas querem ter e que elas querem acumular. E quando você pensa assim, você perde a visão de Deus. Você perde a visão daquilo que Jesus dá. E aí você passa a ficar com medo da morte, você passa a ficar com medo das enfermidades, você passa a ficar com medo das doenças, você passa a ficar com medo de sair, de entrar. Imagina esse povo não vai sair mais de casa, irmãos. Porque conseguiram fazer o que eles queriam, amedrontar vocês, deixar vocês apavorados. E agora ninguém quer sair de casa para nada. Conseguiram fazer o que eles queriam. Dominar vocês. Amarrar vocês. Prender vocês. E nós que fomos livres e que fomos libertos, nunca mais nos submeteremos a amarra alguma. Pois Jesus Cristo nos libertou. O Senhor nos libertou e nós somos livres. Livres. Aí nós nos submetemos para poder pregar o Evangelho e tirar aqueles que ainda estão em cadeias. A gente se submete, né, para tirar das cadeias aqueles que estão amarrados, aqueles que estão escravizados. A gente tira eles de lá. Vem para cá, vem para a liberdade que Cristo dá. Vem para a liberdade que Cristo dá. Eles estavam esperando murmúrio, porém o que eles viram foi a glória de Deus. Estavam esperando lamento, estavam esperando choro, pranto, mas o que eles viram foi a glória de Deus. Viram brado de júbilo, viram exaltação do nome do Cordeiro, viram Lázaro sair do túmulo. Jesus que tira você da situação em que você se encontra. Ele é aquele que operou lá e Ele é aquele que opera aqui. E Ele é aquele que está aqui nesta noite, alegrando, fortalecendo o nosso coração. O nosso coração. Jesus é aquele que pode tirar a tristeza e transformar a tristeza em alegria. Estavam tristes. Estavam chorosos. Mas Jesus alegrou o coração deles. E é o que Jesus vai fazer com a gente se você deixar. É o que Jesus vai fazer com você se você deixar. Você crê nisso? Se você deixar, Ele vai fazer com você também. Eu falei ontem lá na casa da minha mãe. Se não fosse pela minha mãe, eu seria um aleijado. Falei isso para o Robson também. Falei, Robson, se não fosse a minha mãe, se não fosse meu Deus, eu seria um aleijado, Robson. E ó, deixa eu segurar o microfone para ele não cair. Sabe por quê? Porque Jesus me curou. A minha mãe me carregou nas costas, me levou lá para o hospital Menino Jesus, para que eu fosse operado, para que eu pudesse andar assim. Para que eu pudesse estar aqui. Se Jesus me curou lá atrás, se Jesus me fez quem eu sou hoje, se Jesus me abençoou, por que eu vou ter medo de... Não posso temer, irmãos. Não posso temer. Tenho tido cuidado com a minha família. Tenho tido cuidado com os meus filhos. Nós temos que ter. Nós temos que trabalhar para a preservação da saúde dos nossos filhos. Nós temos que ter. Nós temos que trabalhar para a preservação da saúde da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, da esposa, do esposo. Nós temos que ter. Mas nós não podemos temer os males deste mundo e nem podemos deixar de confiar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sim, eu creio. Eu creio que Jesus pode levar alguém que Ele queira levar. Eu creio que Jesus pode curar. Eu creio que Jesus pode fazer levantar. Eu creio que Ele tem todo o poder no céu e na terra. E se nós cremos que Ele tem todo o poder no céu e na terra, nós temos que ficar tranquilos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele esperou Lázaro morrer. E Ele disse, olha, ele dorme. E essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele sabia o que era melhor. E você acha que Ele não sabe o que é melhor para você?
Você acha que Ele não sabe o que é melhor para a sua casa, para a sua família? Para os seus filhos? Ele sabe o que é melhor. E por causa da sua fé, por causa da sua confiança, Ele vai abençoar os seus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a minha família era toda de ímpio, quem era crente era minha avó, e por causa da fé da minha avó, da confiança dela, a bênção de Deus nos alcançou. E da mesma forma que alcançou, a minha família alcança a sua também, alcança você. E a tua fé, a tua confiança, a forma como você crê em Jesus, vai abençoar toda a sua parentela. Ainda que os nossos filhos cheguem até a se desviar do caminho do Senhor. Pode ser que aconteça, tudo é possível. Mas ele volta, ela volta. Sabe por quê? Porque lá dentro está a marca de Cristo. Está a marca de Cristo. E no momento certo, essa marca do Senhor vai fazer toda a diferença. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos.